Senhores, então, respondendo mais a um questionamento que é feito ao consultor de eletromecânica na atividade de pH em caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento, e quando em auditoria de documentação de caldeira, eu tenho observado alguns relatórios que estão em não conformidade com o que a norma solicita. Então, senhores, no relatório de inspeção de segurança periódica, exatamente conforme a ANR 13.4.4.16, o relatório de inspeção de segurança mencionado na linha E do subitem 13.4.1.6 deve ser elaborado nas páginas numeradas contendo no mínimo. Então, quando você lê os itens, você observa que lá no item que diz respeito à letra G, fala em registros fotográficos do exame interno da caldeira. Então, diria que é mais assim, até uma denúncia da minha parte. Existe alguns relatórios, quando eu faço a auditoria de documentação da caldeira, exatamente lá no relatório de inspeção de segurança periódica, que não consta com os registros de documentação fotográfica do interior da caldeira. Então, senhores, é muito importante que se tenha esse retorno, porque é através desse registro fotográfico que se consegue ver se a caldeira está incrustada. Então, o estado de conservação interna da caldeira, se a caldeira tem incrustações visíveis, se a caldeira tem sedimentos acumulados sob os tubos, e se a caldeira está em processo de corrosão. Então, você tem uma visão do estado de conservação da caldeira, aonde você pode realmente constatar que sobre os tubos da caldeira você pode estar observando alguma incrustação. Também você pode observar acúmulo de sedimentos sobre esses tubos da caldeira, assim como corrosão. É a oportunidade que você tem de fazer essa inspeção interna. Daí a necessidade de se fazer o registro fotográfico. Posso até afirmar, embora os senhores tenham os parâmetros da água tido como regular numa análise química, mas a constatação visual é quando na inspeção interna. Então, a abertura da ABV superior da caldeira, os senhores utilizam uma lanterna, vocês utilizam até uma lupa para constatar se há incrustação sobre o tubo de gás quente do lado da água. Eu também costumo muitas vezes riscar o tubo para ver se tem alguma camada de incrustação. Então é patente a necessidade de fazer a inspeção interna da caldeira. Também nessa verificação visual, você percebe se tem sedimentos aglomerados sobre os tubos da caldeira. Você também percebe
se a caldeira tem já um estado de corrosão. Então, senhores, o que eu estou orientando é que numa inspeção de segurança periódica seja cumprido o que determina a norma. Lá no item G, manda fazer a inspeção interna do interior da caldeira. Isto é norma que nos dá uma informação bastante importante, porque, senhores, uma caldeira incrustada, vocês vão ter um problema de cara com respeito a uma maior quantidade de combustível para aquecer e gerar vapor. Essa mesma incrustação sobre o tubo do lado da água pode provocar uma corrosão entre a capa da incrustação e a parede metálica do tubo, pode gerar uma corrosão. E assim como em toda a parte interna da caldeira. Então, os relatórios de inspeção de segurança periódica que não tiverem o registro fotográfico, quando da mini inspeção de auditoria de documentos, eu verifico se consta nesse relatório a documentação fotográfica.